Hugo Soares foi à CNN e partilhou o painel com Pacheco Pereira e Alexandra Leitão. Nunca me lembro se é Alexandra, se é Mariana. Uma é da Iniciativa Liberal, a outra é do Partido Socialista. Confundo sempre as duas, por alguma razão. Mas enfim, Hugo Soares esteve e partilhou o painel com estes dois comentadores políticos habituais nesta casa e basicamente tratou os problemas de Luís Neves como pequenas questões e adiantou mesmo que ele espera, e eu parto do pressuposto de que o líder parlamentar do Partido Social-Democrata terá informação privilegiada, ele acredita que em setembro o Luís Montenegro e o seu executivo estarão exatamente na mesma do ponto de vista da sua configuração. Ou seja, no entender dele, que eu mais uma vez digo, terá informação privilegiada face à sua posição no Partido Social-Democrata, ele acredita que o governo de Luís Montenegro terá exatamente a mesma composição. O que, no meu entender, é chocante, mas vamos aguardar pela, a explicação do Ministro da Administração Interna, e Hugo Soares acaba até mesmo por elogiar o Partido Socialista na sua atuação face a este caso. Vamos ouvir e fazer uns comentários. Relativamente à sua pergunta, eu julgo que quando chegamos a setembro teremos provavelmente o mesmo elenco governativo e eu assim espero. Espero por um conjunto de razões que creio que são importantes não para o Governo ou para o PSD, mas sobretudo para o país. A primeira das quais é que a estabilidade governativa, também no que diz respeito ao exercício da função de membro do Governo, de Ministro no caso, é essencial para que as políticas possam prosseguir e algumas delas possam até ter continuidade no terreno e para poderem ser implementadas. E por outro lado, porque é também sinal de que os pequenos casos que atingiram designadamente dois ministros, o Ministro da Educação e o Ministro da Administração Interna, estão ultrapassados. E julgo que isso significa estabilidade política e significa sucesso nas políticas. Tanto num caso como no outro, julgo que podemos todos concluir que estamos a falar de dois ministros que tinham uma cotação do ponto de vista da percepção pública muito alta. O ministro Fernando Alexandre tem sido um extraordinário ministro da Educação, do Ensino Superior e da Ciência, com resultados já evidentes naquilo que são as suas políticas e num conjunto de transformações muito assinaláveis, como de resto é esta também que conduziu a este caso nos exames nacionais, que manifestamente não correu bem, não há como dizê-lo de outra forma, e o ministro da Administração Interna tem também no terreno uma reputação muito alta e tem eficácia e nos resultados isso poder-se haver já, espero eu, na condução também daquilo que normalmente acontece no nosso período de verão. Antes de ouvirmos a segunda parte, dar nota de uma coisa. Hugo Soares não faz apenas declarações de uma figura que está a comentar política sem ligação nenhuma ao seu partido. Hugo Soares é uma das principais figuras do Partido Social Democrata. Quando Hugo Soares vem para as televisões portuguesas e diz, depois destas polémicas todas, depois da falha do Ministro da Administração, depois dos problemas todos do Ministro da Administração Interna e da falha do Ministro da Educação, assim é que é, Hugo Soares olha para estes dois casos e, sendo ele a pessoa que é com a informação privilegiada que eu acredito que ele tem e que fará sentido que tenha, parte do pressuposto de que não há circunstância nenhuma em que Luís Montenegro demita um ministro. Não há uma circunstância, não me parece existir essa circunstância. E a pergunta que tem que ser feita é a seguinte: como exatamente é que um ministro de Luís Montenegro poderia ser demitido? Se não é pelo caso do atrelado sem qualquer explicação, se não é pela falha na entrega dos rendimentos do Ministro da Administração Interna até determinados X de anos, já não sei quantos anos é que foram, mas ele não entregou e terá ocultado o seu património. Se não é pelo caso da piscina ou do tanque, se não é pelo caso do atrelado, dos materiais utilizados para o fabrico de droga, se não é isto, se não é aquilo, caramba, em que circunstância é que o ministro de Luís Montenegro se demite? É que depois Luís Montenegro ou o próprio Hugo Soares vêm a público e dizem assim, bom, sim, nós realmente temos estes casos todos com os ministros. Mas a questão é que na altura de António Costa, por esta altura, já havia X demissões. Caramba, eu chego à conclusão que havia mais vergonha na cara nos socialistas do que nos sociais-democratas. Esta é que é a questão. Porque os ministros foram realmente caindo e António Costa deixava cair os ministros quando tinha que os deixar cair e vocês dirão, bom, mas isso não é por convicção, é por tática política, certo? Mas o que é facto é que houve 14 demissões e, portanto, isso é factual e dizem, bom, mas António Costa queria preservar a imagem política da sua figura e por isso é que aceitou as demissões ou fez acontecer as demissões. Tudo muito bem, eu estou de acordo.
todo. Mas qual é a razão pela qual um ministro poderá cair no executivo de Luís Montenegro? É só se matar alguém. Honestamente. É porque depois disto tudo não me parece haver uma justificação para se manter um ministro. Não consigo perceber, honestamente, como é que se mantém. E ainda está tanto o Hugo Soares como o Luís Montenegro. O Luís Montenegro está mais em silêncio. Mas o ministro da Administração Interna diz, pá, há 2 semanas que está a reunir documentação, e reparem, ele pode reunir documentação para o caso mais irrelevante de todos, que é o caso da piscina, do tanque, da casa, dos rendimentos, tudo muito bem. Isso são coisas que ele poderá reunir e que terá acesso. Agora, se isto está numa investigação no Ministério Público, quais é que são os documentos que ele vai reunir para justificar a questão do atrelado? É porque o Diretor Nacional da Polícia Judiciária parece não ter acesso a essa documentação. Portanto, se o Diretor Nacional da PJ não tem acesso a essa documentação, se o Ministério Público, frequentemente, no caso, processos judiciais frequentemente não podem ser consultados pelos arguidos. Então onde é que o meu amigo vai buscar a documentação? E já agora o que é que vai dizer essa documentação? É que saiu uma notícia no Jornal de Notícias que dava nota que esse atrelado foi transportado com escolta da Polícia Judiciária. Portanto havia conhecimento institucional, não foi uma coisa alheia. Como é que o Diretor Nacional não tem um documento sobre esse transporte e sobre essa escolta? Dá que pensar. Vamos ouvir a segunda parte. Ora, estas circunstâncias, se mantiverem, se os dois se mantiverem no governo como eu espero, significa que os casos que afetaram os 2 ministros foram ultrapassados e julgo que é isso, sinceramente, que o país espera que aconteça. Eu estou com alguma dificuldade em acompanhar o seu raciocínio. Os casos estão ultrapassados. Se o Hugo Soares fosse líder parlamentar de um partido da oposição, não estaria a pedir pelo menos explicações políticas, já não digo jurídicas, deixemos o jurídico para o domínio do jurídico, ao Ministro da Administração Interna? Olha, eu provavelmente sublinharia a posição do Partido Socialista e do Secretário-Geral do Partido Socialista, que creio que foi até muito sensata. Eu que tantas e tantas vezes tenho acusado o Dr. José Luís Carneiro de aparentar uma postura de sensatez, mas na prática copiar à terça-feira aquilo que o deputado André Ventura diz à segunda, o que não abona, digo eu, muito a favor do Partido Socialista, julgo que nesta matéria tem andado bem o deputado José Luís Carneiro, quando ainda ontem as declarações que eu vi foram no sentido de dizer que sim, espera que o Sr. Ministro da Administração Interna possa dar os esclarecimentos que o país, e creio que todos os agentes políticos estão à espera, mas que o faça no tempo em que ele entender que o deva fazer, depois de reunir a documentação necessária para o poder fazer. É interessante ver este elogio do Hugo Soares, porque o Hugo Soares elogia o Partido Socialista quando o Partido Socialista não é uma pedra no sapato. Quando o Partido Socialista não faz verdadeira oposição é que merece um elogio do Hugo Soares, que não deixa de ser curioso. Portanto, aparentemente a sensatez do Partido Socialista aos olhos do Hugo Soares mete-se na intensidade da oposição que faz ou não ao governo do Partido Social Democrata ou da AD, para ser mais preciso. E a questão é, termino com esta questão. Vamos partir do pressuposto que esta documentação existe mesmo. Que o Sr. Ministro tem documentação que prova a suposta, alegada legalidade do transporte do atrelado com os químicos para as instalações da Constru Barcelos. A pergunta que eu faço é, mesmo que haja documentação, em que país é que o diretor nacional de uma das principais forças se vira para um privado que conhecia ou não, não importa se conhecia ou não, mas é igualmente grave, se conhecia ou não, no meu entender, se vira para um privado e lhe diz, olha, eu tenho aqui material para o fabrico de droga, apreendido numa operação. Eu tenho aqui um atrelado igualmente apreendido. Portanto, tu privado, por favor, mesmo que ele se tenha oferecido, não sei se lhe foi pedido, se ele se ofereceu, supostamente ofereceu-se, é indiferente. Mas tu, pessoa privada, empresa privada, guardas nas tuas instalações coisas que podem ser provas de crimes e que podem ser precisas para um julgamento. Então, mas este senhor tem a licença necessária para o transporte destas matérias? Tem os requisitos necessários para guardar estas matérias? E a pergunta que eu faço é regra geral a Polícia Judiciária dar provas de uma eventual rede de tráfico de droga a um privado? Ou pedir-lhe temporariamente para guardar? Isto é regra da PJ ou não? É que se é regra estamos muito mal. Se isto for legal, estamos mal. Se for ilegal estamos ainda pior.
Mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO aí na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.